Está no ar. Programa Café com Leite. Apoio. Água Mineral São Geraldo. Farmácias Gentil. Laboratório Lamic. Marmoraria Juazeiro. Panebon. Pão Nosso. Leite Contabilidade. Leite Marcas e Patentes. Hotel e Pousada. Café com Leite. Santa Cecília Vidros Temperados. Sicredi. Ótica Santa Isabel. Olá, estamos começando mais uma edição do programa Café com Leite. Você que está em casa obedecendo às regras daqueles que entendem de saúde, afinal de contas, a pandemia ainda continua. E está ficando em casa obedecendo todas essas regras da lavagem das mãos, do uso da máscara. Nós que fazemos o programa Café com Leite vamos buscar os grandes profissionais que temos aqui na nossa região para te manter sempre bem informado. Portanto, continue sempre ligado no nosso programa. É um orgulho manter informado. Hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos conversar com a doutora Márcia Moama, ela que é médica gastroenterologista, e vamos conhecer um pouco sobre as doenças inflamatórias intestinais. Doenças inflamatórias intestinais. Olá, doutora, que alegria recebê-la em nosso programa, seja muito bem-vinda, é uma honra conversar com a senhora sobre esse tema, diga-se de passagem, um tema que, de certa forma, envolve tantas pessoas nesse mundo inteiro, né? Muito obrigado, viu, antecipadamente. Oi, Leite, tudo bem? Eu que agradeço o convite, fico bem honrada, lisonjeada, e realmente é um tema bastante importante, né? A gente comemorou agora, dia 19 de maio, o Dia Internacional, né, da Doença Inflamatória Intestinal, e, infelizmente, é uma doença ainda que é pouco diagnosticada. E muitas pessoas vêm sofrendo com ela, né, sem mesmo saber que tem essa doença. E a gente vai falar aí, durante a entrevista, né, a importância do diagnóstico precoce, o tratamento precoce, para evitar danos maiores. Quando nós falamos, doutora Márcia, em doenças intestinais, doenças inflamatórias intestinais, nós nos referimos a uma doença ou algumas doenças? Algumas doenças. Isso. As doenças inflamatórias intestinais, como o nome diz, são várias, mas temos duas principais, que é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Mas existem outras colites inespecíficas que são menos estudadas e menos diagnosticadas, inclusive. Mas o grosso, assim, 56% é a doença de Crohn, né, dentre essas doenças inflamatórias, e 46% está a doença de retocolite ulcerativa, que abrange a maioria do problema. Doutora, essas doenças inflamatórias, essas duas que a senhora citou, elas não são muito comuns ou são doenças diante dos seus pacientes aí no seu consultório, são doenças, assim, digamos, comuns, frequentes? A cada 100 mil habitantes, diagnosticadas 100 pessoas com essa doença. Mas, assim, tem muitas delas que têm a doença que não foi descoberta. E a incidência só vem aumentando. Então, assim, ela é subdiagnosticada. Por que não são diagnosticadas fáceis? Porque são indolores? Não, porque muitas vezes o paciente entra em crise e depois ele entra em remissão da doença, ou seja, ele fica bem e acha que curou, e não procura atendimento, não procura nenhuma investigação e vai levando. Aí tem um quadro de diarreia que se resolve espontâneo e vai deixando passar. Aí, às vezes, quando o quadro se agrava, é que ele procura uma assistência médica, dependendo do médico que vai atender, né? Se for o especialista, fica mais fácil dar o diagnóstico, mas se não for, às vezes, também pode passar até despercebido. Tem pacientes que têm longos anos de doença procurando assistência médica e, infelizmente, sem um diagnóstico correto. Tomando a medicação aí de forma não correta, né? Digamos assim. Isso, tomando várias medicações. Isso.
Doutora, mas quais são assim, os sintomas iniciais dessas doenças? Pronto, a doença pode se manifestar de várias formas. Principalmente são queixas intestinais, porque é uma doença que lesiona o intestino, né? Doença inflamatória intestinal. Então, ela causa uma inflamação no intestino e isso vai gerar dores abdominais, vai gerar diarreia, por vezes constipação, sangramento nas fezes, distensão do abdômen, né? Aquele abdômen fica mais cheio de gases, às vezes perda de peso, anemia. Então, ele pode vir bem florido. Tem gente que só vem por anemia, perda de peso, e nem mais um outro sintoma. Vai depender também da localização da doença, porque a doença de Crohn, ela pode acometer da boca ao ânus, então todo o trato digestivo ela acomete. Tem gente que tem só lesões orais e fica, né, sem diagnóstico, e às vezes é uma doença de Crohn inicial. Outros com lesões oculares, lesões na pele, porque ela tem as manifestações extraintestinais. Então, não só ela se limita a só o intestino, né? Ela pode se manifestar de outras formas. Doutora, nesse caso é importante, acima de tudo, porque isso é comum, em especial dos homens, né? Em especial dos homens, aí lá vou eu me envolver nisso aí também, porque sou assim. A gente só deixa quando a coisa já tem tomado uma certa dimensão. Uma proporção, né, maior, isso, com certeza. Corre, aí reclama, mas doutor, eu estou assim, por que você não cuidou antes, né? Por sinal, esse tipo de doença ele é mais comum em homens ou mulheres? Geralmente é homem, a senhora vai dizer, imagino, viu? Isso, geralmente tem uma relação aí meio que proporcional, tendendo um pouco mais aos homens. Mas é mais na faixa etária de 40, 50 anos e, às vezes, na adolescência. Né? Tem 2 picos de incidência. Certo. Doutora, essas pessoas que são adeptas do tabagismo também têm alguma influência nesse tipo de doença? Pois é, o tabagismo é um vilão em muitas doenças, né? Então, ele tende a piorar a maioria das patologias, mas já teve estudo que falou que foi ele é certo protetor para a parte da retocolite ulcerativa. Mas, assim, jamais a gente vai poder encorajar o paciente a continuar o tabagismo por isso. E tem outras consequências, né? Com certeza. Doutora, esse tipo de doenças tem alguma que é, digamos assim, contagiosa? Eu tenho, passo para alguém, ou se eu adquirir de alguém por uma questão de meus familiares, meus antepassados, meus pais, minhas mães, tiveram, eu vou ter que ter necessariamente, não? Pronto. A causa, né, a etiologia dessa doença, ela ainda vem sendo muito estudada. Já foi visto que tem muito a ver com a alteração na flora intestinal. Então, a gente chama até de disbiose, é quando as bactérias do intestino, elas entram em desorganização e as bactérias ruins, elas predominam e aí causam dano ao intestino. Mas a gente sabe que não é só isso. Às vezes, o fator ambiental, o fator genético, né, o fator até psicológico pode interferir. Então, é uma somatização de fatores que desencadeiam, mas ela não é uma doença transmissível, né? Isso daí já é bem definido. A senhora falou que um dos indicadores é, por exemplo, sangue na fezes, né? A própria diarreia. Eu lhe pergunto, a diarreia hoje, em alguns momentos, é comum. Um dia, 2, se toma alguma medicação básica, alivia, esqueço, deixa isso para lá. Quando é que eu devo procurar um profissional para investigar isso? Porque é um fato, de certa forma, eu diria, em termos comuns, dependendo da alimentação, ou coisa assim, né? Isso, com certeza. A diarreia aguda, ela é comum e ela é autolimitada, então ela tem que se resolver em até 10 a 14 dias, mas quando ultrapassa esse limite, a gente precisa investigar. Ou quando ela vem associada com sintomas mais exuberantes, né, como sangramento importante, o paciente está tendo repercussão clínica, como perda de peso. Então, mas às vezes pode vir só a diarreia, que se resolve uma semana, depois melhora, depois volta a apresentar um outro quadro parecido com diarreia, e aí
é quando vai cronificando, né, a doença. E aí você vai puxando o histórico do paciente e vê que realmente não era uma diarreia aguda, é uma diarreia crônica que tem períodos de melhora e piora. E nesse contexto, melhora, piora, é um forte indicador. Isso, fala muito a favor, né, do diagnóstico, que é uma doença... A alimentação, doutora, já que falamos em fezes, originária, lógico, da alimentação. Tem influência? Eu quero que a senhora me responda isso daqui a pouco. Deixa aqui falar na rede de óticas Santa Isabel. Um grande abraço a todos que fazem a rede de óticas Santa Isabel. Então, doutora Márcia, nesse caso, por exemplo, já que a insistência, a frequência das diarreias são indicadores dessa doença, consequentemente, a alimentação tem uma certa influência. Com certeza. É uma doença que ela está mais diagnosticada nos países desenvolvidos e industrializados, pelo excesso de fast foods, né, de consumo de açúcares e gordura. E isso interfere grandemente, né, nessa inflamação, porque é um alimento que vai gerar um dano na mucosa do intestino, e isso com certeza vai trazer danos no futuro, né, vai conseguir dar essa desregulação no intestino, né, das bactérias boas e das ruins, e isso pode ser um gatilho para o início da doença, né, a principal causa. Doutora, esse tipo eu não posso, a nossa população, a senhora falou em países de primeiro mundo, né, em detrimento desse tipo de alimentação aí, fast food, esse negócio aí industrializado que atrapalha a vida de muita gente. Aqui nós já temos avançado, de certa forma, de forma muito agressiva, mas ainda muito distante para atingir uma boa parte da população. Alimentação natural, alimentação... Eu não tenho como, eu me sinto telespectador, então eu pergunto para a senhora, eu não tenho como ter uma alimentação saudável por falta de conhecimento, tá? Então, com certeza. Isso é ruim para mim, isso é ruim para o nosso telespectador, não é, doutora? Com certeza. Precisava estudar mais sobre isso, ou ter alguém para acompanhar a minha alimentação, né? Isso. Tem o nutrólogo, nutricionista, né? São pessoas especializadas nisso, que podem ajudar grandemente. Mas eu acho que a maioria das pessoas leigas entendem o que é um alimento mais saudável ou não. Infelizmente, são as condições mesmo socioeconômicas que, às vezes, né, limitam o acesso ao que é mais saudável e melhor para ele. E aí vai comprar o industrializado, que é mais barato, é mais acessível, dura mais tempo, né, conserva na geladeira. E as frutas, os legumes que precisam, né, de uma compra mais regular, termina saindo um pouco mais caro, né, para o bolso desse paciente, aí não enche tanto a barriga, e aí às vezes... Lembrando também, doutora, que ingerir alimentos dessa forma, que são prejudiciais, a consequência disso, ou seja, um problema não vai ser causado a curto prazo, né? Isso é ao longo da ingestão disso com frequência. Né? Isso é o que provoca, não é, doutora? Com certeza, é o uso contínuo, às vezes desde da infância, né, a primeira infância, que isso vai ser fundamental para a construção da flora intestinal daquele paciente, e o erro alimentar contínuo vai gerando danos, né, que só o tempo vai poder dizer. Não só dessa parte inflamatória, mas como as doenças ateroscleróticas que vêm cada vez mais frequentes e que têm matado muito, né? Doutora, a senhora falou que os pacientes com acima de 40, 50 anos é que são mais, quer dizer, que se demonstram mais essa doença, né? E com a idade mais, isso a tendência a agravar, ou seja, com 50, 60, 70 anos, ou isso não tem influência? Isso é um estudo médio? Não, geralmente a criança e o adolescente, quando desenvolve um quadro bem mais grave. E aí o tempo de diagnóstico, né, então vai ser muito mais arriscado esse paciente precisar de uma cirurgia ou desenvolver um câncer, do que um senhor de 40, 50 anos quando é descoberto com a doença.
Então, esse paciente de meia idade, geralmente, ele não complica tanto como o paciente mais jovem. A doença, ela vem menos agressiva, mas não como regra. Certo. Isso vai depender. Os pacientes da meia-idade, quando se detecta essa doença, é possível saber desde quando, em média, mais ou menos, ele vem sendo agravado disso? Pela história clínica, talvez. Certo. Essa Mas, doença pode levar a outros tipos de doença, tipo câncer ou outras doenças? sim, nosso maior medo é porque uma inflamação crônica pode ser um precursor de um câncer, né, de intestino. Não só isso, além de causar muito impacto na qualidade de vida do paciente, que o paciente com diarreia crônica, às vezes não pode trabalhar, não pode ter uma vida social ativa, vai causar muito dano psicológico, né, com certeza, que eu acho que é a pior queixa desse paciente, mas ele, ao longo dos anos, se não cuidar, pode, infelizmente, desenvolver um câncer, né? Depois de 10 anos de doença que não foi tratada da forma correta, essa inflamação pode gerar uma doença mais séria. Como também ele precisar de uma cirurgia de urgência. Principalmente a doença de Crohn, ela pode evoluir de uma forma desfavorável e causar até uma perfuração intestinal súbita e precisar de uma cirurgia de urgência, né? Tem muitos pacientes que evoluem a óbito por atraso no diagnóstico, ficam muito desnutridos, né, sem muita reserva, e aí quando complica, fica bem difícil de recuperação. E uns podem ir a óbito. Minha convidada de hoje é a médica gastroenterologista, a doutora Márcia Moama, ela que abrilhanta o nosso programa, falando sobre doenças inflamatórias intestinais. E o apoio é da Água Mineral São Geraldo. Um grande abraço a todos que fazem água mineral São Geraldo. Doutora Márcia, por falar em água, tem uma água aí ao seu lado? Sim. Vamos nos deliciar de uma água mineral? Eu espero. E o cafezinho? Cafezinho também. No programa Café com Leite não pode faltar. Doutor, eu quero em breve lhe servir esse cafezinho aqui nos nossos estudos, viu? Já fica o convite, tá? Com certeza. No melhor momento a gente se encontra. Para conhecer um pouco mais sobre doenças intestinais, inflamatórias intestinais, é só continuar ligado com a gente. Nosso intervalo é rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, hoje conversando com a médica gastroenterologista, a doutora Márcia Moama, falando sobre doenças inflamatórias intestinais. E o apoio é da Panebom Pão Nosso. Um grande abraço a todos que fazem a Panebom Pão Nosso. Doutora Márcia, eu sempre faço essa pergunta aqui, a hora que algumas pessoas, muitas vezes, desligam a TV ou muda de canal, sabe? Mas eu, mesmo assim, insisto. A todos os profissionais de saúde que aqui passam, eu acho essa pergunta de extrema importância. Olha, é comum sentir uma diarreia, uma dorzinha no estômago, ali na barriga. Não, vou tomar ali um determinado medicamento para aliviar a dor e etc. E passou, alguém diz, a vizinha me diz. Enfim, eu quero saber da senhora, sentindo essas dores simples, uma diarreiazinha há 2, 3 dias já, e a minha vizinha me deu um medicamento para eu tomar, porque ela tomou e ficou boa, ou porque eu vou no Google e acho que ali aquele medicamento vai me indicar. Doutora, eu posso fazer isso? Eu devo fazer isso antes de procurar o profissional, doutora? Pois é, eu acho que todos já sabem a resposta. O ideal é que não. Mas a gente sabe que o acesso, às vezes, à assistência não é tão fácil para todos. Principalmente agora que está todo mundo na vigência de uma pandemia, né, que não pode ir atrás, não quer ir aos hospitais com medo de adoecer, ou, né, o pronto atendimento superlotado, e termina que tenta fazer a consulta com o vizinho, a consulta com o Dr. Google. Eu não condeno,
Mas, assim, é muito arriscado, porque pode gerar um dano maior. Principalmente se isso for contínuo, né, por muito tempo, então tem que ter muito cuidado. Então, uma vezinha ou outra, dependendo da queixa, não vai trazer grandes danos, mas isso não pode ser uma rotina e não desmerecer aquela queixa. Então, tem que ficar muito atento, né, à queixa, se ela está persistindo ou não, porque aí é o momento de procurar assistência. Muito bem. Eu acho que, de qualquer forma, doutora, apesar das dificuldades do acesso, ainda é muito importante. Nós temos aí essas unidades básicas de saúde, né? Temos aí, eu acho que a busca por um profissional de saúde, uma orientação médica para tomar a medicação correta, ainda é o melhor meio, apesar de que, às vezes, a dor não tem que tomar qualquer coisa para... Não espera, Não espera. Doutora Márcia, hoje eu tenho enxergado com muita frequência o número de pessoas praticando exercícios físicos, frequentando academias, fazendo caminhada. Você, no final da tarde, você sai em qualquer cidade, qualquer interior, qualquer sítio, as pessoas estão fazendo lá sua caminhada, seu percurso, sua bike, etc. Doutora, isso tem alguma influência no sentido de evitar uma possível doença inflamatória intestinal? Pronto. Esse cuidado com o corpo, né, o bem-estar da mente, do corpo, a gente está vendo cada vez mais depois também das redes sociais, os Instagrams da vida, e as pessoas querem o corpo perfeito e procuram por isso. Ainda bem, porque isso vai trazer muito bem, não só para a mente, mas o corpo e a prevenção de muitas doenças, inclusive a doença inflamatória intestinal. Então, é uma forma de tentar prevenir, né, buscando qualidade de vida, buscando atividade física, buscando a melhora na alimentação, com certeza, como todas as outras doenças, né, vão ser diminuídas a incidência, né, procurando esse... Doutora Márcia, um detalhe importante, a senhora falou no bloco anterior que essa doença, ela vem ao longo do tempo se desenvolvendo até se encontrar o profissional para diagnosticar. É comum hoje, doutora, se eu sentir uma dor no peito, porque eu nunca vi pessoas, nós, seres humanos, para termos mais medo de uma dor no peito. Então, uma dorzinha no peito e meu coração está doendo, vai correndo para o cardiologista. Precisa sentir, como a senhora disse também, que essa doença, a falta do cuidado, poderá até levar a óbito, né? Eu preciso, por exemplo, sentindo dores dessa natureza, não esperar uma certa frequência até para evitar um agravamento maior da doença. Procurar de imediato esse profissional, não é, doutora? Eu quero deixar o meu telespectador bem confortável nesse sentido. Sentiu dor, não guarda, vai atrás. Eu acho que esse é o caminho, né? E principalmente essa dor persistente, essa dor que vem com outros sintomas, que a gente conhece nosso organismo e sabe quando ele não vai bem. Então, a gente não pode negar, né, e querer esconder com medo de descobrir algo pior. Principalmente o sexo masculino, que tem esse perfil. Eu vou dizer, doutor, eu sou do sexo masculino, tem preguiça. E acha que é o gostosão. É assim mesmo. Mas assim, outra coisa que me chamou a atenção no bloco anterior foi que a senhora disse que, por exemplo, apesar dela fazer parte de todo o organismo, desde a degustação aqui, né, até o colo retal, me preocupou uma coisa, apesar dela ser intestinal, tá? Ela pode levar a dores em outras partes do organismo, por exemplo, nas costas, não sei, aqui nas costas, sei lá, enfim, nos rins, eu não sei aonde né? Pode levar? Pois é, Leide. Ela, às vezes, ela vem associada a essas manifestações extraintestinais. Então, o paciente pode ter dores articulares, estarem relacionadas ao problema intestinal, como dores na coluna. Às vezes, abre o quadro com uma dor de coluna e acha que é problema só na coluna. E, às vezes, é a pontinha ali do iceberg. Quando vai investigar toda a história clínica, vai ver que a doença inflamatória intestinal que era responsável por isso.
Porque ela é uma doença autoimune, e às vezes vem associado com outras doenças autoimunes juntas. Doutora, isso me preocupa para que o nosso telespectador, quando necessário, buscar o profissional de saúde certo. Eu não sei, eu estou sentindo, a senhora deu um exemplo aí, extremamente distinto, ou seja, duas vertentes, né? O intestino e a coluna. Se eu sentir uma dor na coluna, jamais eu vou imaginar que possa ser algo do intestino, né? Vou procurar algum profissional na área lá de coluna, lá, sei lá, ortopedista, né? Alguém dos ossos lá, né? Então, eu pergunto para a senhora o que fazer. Procura um clínico geral, procura alguém para me encaminhar para o profissional correto, porque fica difícil, né? Para um leigo, principalmente, o próprio profissional de saúde não sabe identificar de imediato, né? Vai ter que investigar. Pois é, o clínico geral teria uma noção geral do problema para tentar encaminhar para o especialista mais apropriado para aquela doença. Mas como é uma doença, às vezes, difícil de chegar ao diagnóstico, o paciente ele vai passar por vários profissionais antes. Passa pelo médico da emergência, vai para o médico do posto, encaminha para o ortopedista, não resolve o problema, aí vai para um reumatologista, que às vezes também passa despercebido. Até ele não ter um quadro tão exuberante da parte intestinal, ele pode ficar sem diagnóstico. Complicado, né? É bem complicado, dependendo da manifestação clínica, né, que vai abrir. Existe, assim, por exemplo, manifestações distintas para cada paciente? Como assim? E, por exemplo, eu posso sentir dor na coluna, alguém pode sentir dor no estômago, alguém pode sentir dores no reto, enfim. Isso, pode sim. Ser originário do mesmo problema? Isso, a gente tem que tratar o doente e não a doença, porque existem a mesma doença se manifestando de várias formas em vários pacientes. Então, é bem florido mesmo a manifestação clínica. Tem aquele incidência maior de abrir o quadro com diarreia, do abdominal, sangramento, que é o mais esperado e mais comum da gente ver. Mas existem as exceções. Mas, por exemplo, o sangue na fezes, por exemplo, ele pode ser um indicador, por exemplo, de um câncer coloretal, não pode? Isso, o sangramento pode ser desde uma fissura, uma lesão perianal, uma doença hemorroidária, né, uma doença diverticular dos colos, o angiodisplasia. Então, existem inúmeras doenças, inclusive a doença inflamatória e o câncer. Mas pode ser outros problemas menores. A mulher grávida tem alguma influência nesse tipo de doença, a grávida? A grávida, ela pode ter até uma melhora durante a gravidez, durante a gestação, mas a gente sempre tem que ter o cuidado, se a paciente já é portadora de doença inflamatória intestinal e pretende engravidar, tem que ter todas as orientações e cuidado para que a doença não descompense ou a medicação que ela usa não traga danos ao bebê. Então, geralmente as gestantes conseguem engravidar sem tantos problemas e a gestação é bem tranquila. Mas não é por isso que a gente deve encorajar a gestante, a mulher a engravidar, né? Tem que preparar o melhor momento, porque a gestação está envolvendo a saúde da mãe e do bebê. Então, tem que deixar isso bem organizado. Tem como evitar essas doenças inflamatórias intestinais? Tem. Pois é, Leida, a gente vai tentando com melhora da qualidade de vida, atividade física, uma dieta balanceada, sem muito fast food, mas se você foi candidata a desenvolver essa doença ao longo da vida, infelizmente não tem para onde fugir. Às vezes um fator genético, às vezes um fator mesmo socioeconômico, psicológico, e vai desenvolver independente de conseguir ou não tentar prevenir, né? E nos estudos que a senhora tem, nos pacientes que a senhora tem, a tendência é mais para homens mesmo. É bem misturado, na verdade. Termina que fica meio a meio. Não vejo assim tão prevalente no homem, não.
O homem é mais complicado só para diagnosticar, porque ele não vai ao médico, né? Isso, e de querer tomar medicação contínua, porque infelizmente é uma doença que precisa usar um medicamento de uso contínuo, que é uma doença que não tem cura. Não tem cura, doutora? Não tem cura. Doutora, no próximo bloco eu quero falar com a senhora sobre essa questão do tratamento e entra essa parte aí que me interessa bastante para uma questão de orientar o nosso telespectador. Mas tem um outro ponto que eu preciso, a senhora mexeu com outra coisa importante, eu acho, é a questão do uso contínuo de medicamentos. Por exemplo, uma pessoa que é cardíaca, não sei o tipo de doença cardíaca, mas que toma medicamento eternamente. Tem esses aí, né? Ou Sim. outra doença. Eu estou usando cardíaco aqui porque me veio à memória, mas outro tipo de doença, que gosta de tomar um comprimido. Doutora, eu vou confessar aqui para nós, baixinho, sabe? Tempos idos aí, eu era adepto de cataflã. Olha, eu não poderia imaginar que amanhã eu vou sentir alguma coisa e tomar um cataflã, sabe? Depois eu soube que se passar muito tempo tomando esse negócio, eu poderia ficar pior. Eu abandonei. Eu não lembro mais nem o nome. Não sei nem se o nome. Graças a Deus. Mas, assim, esse uso contínuo de medicamentos, de comprimidos aí, aleatórios. Não, esse aqui vai me fazer bem para... Enfim, o que eu acho que vai me fazer bem. Isso é prejudicial para o organismo de um modo geral, em especial no caso de doenças intestinais? Com certeza. Então, toda medicação, a longo prazo, a gente está correndo risco dos para-efeitos, né, dos efeitos colaterais. Principalmente se for usado de forma espontânea, sem a orientação de um profissional, né, de forma automedicação. Né, o paciente se dá bem com aquele medicamento e quer tomar de forma desorganizada por muito tempo. Existem os medicamentos, doutora, que são prescritos, né, pelo profissional de saúde, mas existem aqueles que não são e, de repente, eu me sinto bem, ou eu tomo, ou eu suplemento. Não, suplemento não, porque suplemento... Bom, mas não deixa de ser uma peça industrializada, né, um medicamento industrializado, mesmo sendo Com suplemento. certeza. Quer dizer, o uso contínuo disso pode me causar um dano futuramente, né, doutora? Com certeza. Principalmente os anti-inflamatórios, né, já que a gente está falando da doença inflamatória intestinal, o anti-inflamatório, na verdade, ele inflama mais o intestino do que desinflama. Então, às vezes, que às vezes você acha que vai usar, tá com aquela dor, inflamação, vamos tomar um anti-inflamatório. Mas ele é muito prejudicial para a doença, em desencadear a crise. Então, é um dos medicamentos contraindicados para o paciente que é portador da doença inflamatória intestinal. Beber muita água, doutora, é importante, ou seja, já que eu tomei muito, eu estou preocupado agora comigo, porque eu tomava muito cataflã, mas isso hoje eu não tomo mais. Mas isso, por exemplo, pode ter ficado resquício no meu organismo, não pode? Talvez não, geralmente é quando está usando a medicação que ela vai lesionando lá o estômago, pode ser um órgão que é o primeiro acometido, ou os rins. Mas se descontinuar a medicação já seria uma boa saída, né? Principalmente as medicações que são de Beber uso... muita água, ingerir muita água, isso ajuda o organismo, por exemplo, nas doenças inflamatórias? A água, ela trata muita coisa. Mas, assim, só em dizer que você beber mais água vai prevenir a doença, não. E também tudo que é demais pode ser perigoso. Sim. Existem pessoas que ingerem muita água e podem ter distúrbios no sódio, que é um eletrólito do sangue, que é muito importante, e ter outras complicações. Então, tudo em exagero pode ser prejudicial. Vamos ao ditado, que tudo demais é veneno, né? Tudo demais é veneno, com certeza. Doutora Márcia Moama, médica gastroenterologista, aqui no programa Café com Leite, falando sobre doenças inflamatórias intestinais e o apoio da rede de farmácia Gentil. Grande abraço a todos que fazem as farmácias Gentil. Doutora Márcia, vamos tomar água, já que falamos em água? Vamos. Água mineral. E o nosso cafezinho também está aí ao lado. Vamos tomar mais um cafezinho. Quer conhecer um pouco mais sobre doenças inflamatórias intestinais com a nossa convidada, a doutora Márcia Moama? Continue ligado, nosso intervalo é rapidinho.
De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Hoje temos aqui a doutora Márcia Moama, ela que é médica, gastroenterologista, muito conceituada na região do Cariri, atende aqui, daqui a pouco ela vai deixar o endereço, né, mas atende aqui em Juazeiro, em Barbalha, me parece, daqui a pouco ela vai informar isso para a gente, né, uma grande profissional, e a produção do programa foi buscá-la, vamos localizar a doutora Márcia, vamos conversar com ela para falar sobre doenças inflamatórias intestinais, um tema muito em voga, um tema que, de certa forma, envolve muita gente, que escaladinho, sentindo os problemas e deixam de procurar o profissional de saúde. E a nossa produção, com essa procuração, fomos buscar a especialista no assunto e encontramos aqui a doutora Márcia Moama, que de forma muito espontânea, muito alegre, nos proporciona uma verdadeira aula sobre esse assunto. Eu tenho o apoio da Santa Cecília Vidros Temperados. Um grande abraço a todos que fazem a Santa Cecília Vidros Temperados. Doutora Márcia, doutora, vamos tratar desse povo, vamos saber como é esse tratamento, tem que ser na faca, no bisturi lá, tem que ser na cirurgia ou não? Não, graças a Deus, Leite, a maioria dos pacientes, eles ficam bem com a medicação oral. Bom, existem os imunossupressores, os aminosalicilatos são a classe de medicações que a gente geralmente usa para tratar esses pacientes, e a grande maioria fica bem controlado da doença. Entra em remissão, não fica curado, infelizmente, porque é uma doença que ainda hoje não se descobriu a cura, mas ele fica em remissão da doença. Então, volta a ter qualidade de vida, volta a ter uma vida normal, trabalhar, fazer suas atividades sem nenhum impacto, né? Mas, doutora, esse tratamento deixa alguma, eu diria, sequela, alguma coisa onde a pessoa possa ficar deformada, sei lá, porque está fazendo esse tratamento, mais frágil, coisa assim, não? É só um tratamento normal e eterno, né? Isso. Dependendo do tipo de tratamento, existem outros tratamentos que são mais agressivos, que é a base de injeção, que são os biológicos, e diminui a imunidade do paciente. Então, deixa o paciente mais predisposto a outras infecções. A pneumonia, a meningite, a uma gripe, ao Covid-19, né, que a gente está enfrentando. Então, infelizmente, a medicação, ele tem que diminuir a imunidade para que essa imunidade não altere a flora do intestino. Então, essa baixa na imunidade pode repercutir em algumas infecções oportunistas. Às vezes, furúnculo, outros tipos de infecções de pele. Mas, graças a Deus, não é tão comum, não. A gente consegue ter um paciente sem grandes complicações durante o tratamento. Chega ao ponto de um processo cirúrgico? Sim. Infelizmente, a doença, principalmente a doença de Crohn, ela pode desenvolver perfuração no intestino, ou até um estreitamento no intestino. Pode ser preciso ser feito um tratamento com abordagem cirúrgica, para melhorar a absorção daquele intestino. Mas com essa evolução aí que nós temos hoje da medicina, são aquelas cirurgias minimamente invasivas? Infelizmente, na prática, o caso é muito grave, que precisa de fazer uma laparotomia, que é aquela abertura convencional. Às vezes coloca uma bolsa de colostomia. É um paciente que, assim, a gente tem que torcer para que ele nunca precise da cirurgia. Por isso, a importância do diagnóstico precoce, o tratamento de uma forma efetiva, não desmerecer a doença, porque isso pode trazer danos irreversíveis para o futuro. E a bolsa de colostomia também é eterna, não é? Dependendo do caso, dependendo do segmento do intestino que é ressecado, talvez não tenha como reconstruir o intestino. O paciente pode passar a vida toda com aquela bolsa. Tem uns casos que vai ser só provisório, enquanto o intestino vai melhorar, né? Depois reconstrói, mas muitas pode ser eterno. Doutora, a senhora disse que pode ser desde a degustação, né, até o colo retal, lhe pergunto.
ela é dentro desse processo, ou seja, dentro desse organismo, não. Como é que chama essa parte inteira? O tubo digestivo? Sim, do tubo digestivo. Ela pode estar inserida em qualquer parte desse aparelho? Isso. Ou tem um campo específico? Na doença de Crohn, ela pode pegar qualquer área do tubo digestivo, o intestino grosso, o intestino fino, o estômago, o esôfago, a boca, mas graças a Deus é bem menos comum. E os menos de 3%. Para se detectar? É através de exames laboratoriais, exames de imagem, como é? Pronto, o diagnóstico, né, da doença inflamatória intestinal. Infelizmente, hoje, a gente não tem um exame único, padrão ouro, que confirme o diagnóstico. Então, vai ser um somatório. O paciente tem uma clínica sugestiva, aí faz alguns exames laboratoriais, detecta inflamação no intestino, pode ser exames de sangue, exame de fezes, e aí a gente parte para o exame endoscópico, que o padrão para esse seria a colonoscopia, para detectar a inflamação no intestino. A colonoscopia já vai sugerir bastante, associado com as alterações no histopatológico, seria a biópsia. Então, seria a clínica do paciente com o exame endoscópico e a biópsia. Certo. Ou seja, é uma junção de uma série de consulta, de conversa com a doutora Márcia, para se chegar a um diagnóstico definitivo. Né? Mas até lá, sendo cuidado, sendo tratado com carinho, para que a coisa não tome uma outra dimensão, né, doutora? Porque eu acho que, eu sempre digo assim, quando não se procura um contador, se não está precisando de um contador. Não se procura um oftalmologista, se não está precisando de... Se a visão ainda continua boa, né? Ninguém procura Ninguém vai na rua, hoje eu vou comprar um sapato para mim. Não tem um motivo. Eu preciso ter um motivo para ir comprar um sapato. Então, eu vou procurar um médico quando eu tiver algum indicador que isso se faça necessário. Então, muito oportuno a prevenção, né, doutora? É sempre muito oportuno e importante para nós, né, doutora? Com certeza. Mas, infelizmente, como eu falei, nem todas as doenças a gente consegue prevenir. Então, se já tiver uma predisposição genética ou pelo quadro psicológico, um desequilíbrio intestinal, você não vai escapar dessa doença. Então, realmente é quem for sorteado de desenvolver. Doutora, sendo acometido desta doença, né, inflamatória intestinal, que pode levar, sim, a uma outra doença, exemplo aqui, um câncer, né, em alguma parte do organismo, né, porque o aparelho, ele percorre o organismo inteiro, né, doutora? Então, ele pode ser câncer em qualquer uma outra parte, além do intestino, né? Aí eu lhe pergunto, sai da esfera, por exemplo, da gastroenterologista, como a senhora, e vai para um oncologista para cuidar dessa parte aí? Seria isso, mais ou menos, o tratamento? Quando se descobre o câncer, sim. A grande maioria dos cânceres na doença inflamatória, eles vão estar no intestino grosso, que é o órgão que é mais acometido da doença, a forma mais comum dela se manifestar. É a inflamação no intestino grosso. Então, geralmente... É tratável quando ela está inserida no intestino grosso? Câncer, por exemplo? Sim, principalmente se for diagnosticado de uma forma precoce. Então, a importância de um segmento com um especialista, para ver se a medicação está surtindo efeito, porque às vezes o paciente está bem, clinicamente, mas pela colonoscopia ele tem muita inflamação. E essa inflamação no exame pode desenvolver, né, uma lesão cancerígena. E quando isso é diagnosticado, precisa de encaminhar para a equipe multiprofissional, seja ele o cirurgião, coloproctologista, ou cirurgião oncológico, o oncologista clínico, né, para tratamento com quimioterapia, rádio, vai depender do estágio da doença quando é diagnosticado. E para diagnosticar uma doença inflamatória intestinal, existe algum exame, tipo o colo retal, eu não sei dizer o nome, mas
colonoscopia. A colonoscopia. Ela detecta também alguma doença inflamatória intestinal? Sim, ela é o melhor exame hoje para visualizar a mucosa do intestino para ver se está inflamado ou não. Ou se tem já alguma outra coisa associada, né? Como uma doença maligna. Como também para ver outros diagnósticos, porque nem tudo que dá diarreia crônica, nem tudo que sangra é a doença inflamatória intestinal. Então, o paciente pode ter realmente um câncer do intestino, pode ter outras patologias no intestino que somente a colonoscopia daria o diagnóstico. Mas também não... Pois não, doutor? Pois não. Não, pode falar. Não, eu ia falar, só que estou conversando com a nossa querida doutora Márcia Moama, médica gastroenterologista, brilhantando o nosso programa, falando sobre esse tema de extrema importância, né, que são as doenças inflamatórias intestinais e quantos reflexos elas podem, até onde pode chegar, né, dentro das informações que nós estamos tendo hoje aqui. É muito importante esse detalhe da prevenção, dos cuidados, que nós, você, homem, nós, eu não ter mais cuidado, né? Analisar isso com mais carinho, buscar o profissional de saúde e tentar nos prevenirmos cada vez mais para evitarmos problemas futuros, consoante afirmou a doutora Márcia Moama. Eu tenho o apoio da rede de laboratórios LAMIC. Quero aqui mandar um abraço a todos que fazem o laboratório LAMIC. Doutora Márcia, nosso bate-papo está muito agradável, está excelente, mas eu preciso aqui fazer um rápido intervalo de apoio cultural. Vamos fazer o seguinte, vamos tomar aqui uma água mineral São Geraldo e um cafezinho, daqui a pouquinho a gente volta, é rapidinho. Falei que era rapidinho, já estou de volta. Mas agora para agradecer, né? Chegamos ao final do programa. Doutora, eu só posso agradecer a senhora, dizer que fiquei muito grato com as suas informações, com a sua aula. Tenho certeza que abrilhantou muito, acordou muito aos nossos telespectadores que estão sentadinhos no sofá nos assistindo nesse momento. Dizer para a senhora muito obrigado e eu espero tê-la novamente em nosso programa, com outros temas, A gente bater um papo, oferecer um cafezinho para a senhora com muito carinho e a gente continuar aqui o nosso bate-papo. Muito obrigado, viu, doutora? Foi um prazer, Leite. Espero ter contribuído aí para informar a população, né, de uma doença prevalente e subdiagnosticada. E estarei à disposição. Vamos marcar, com certeza, novos encontros, se Deus quiser. Doutora, onde é que a senhora atende aqui no Cariri? Eu atendo no Office Cariri, no Juazeiro do Norte, na Endodigest, lá no mezanino. Certo. Deixa seu telefone aí, qualquer contato, ou então eu vou colocar aqui nos caracteres seus contatos, doutora. Tá ok. Bom, deixa seu celular aqui, deixa tudo aqui, quem tiver interesse, buscar a doutora Moama, doutora Márcia Moama, é só entrar em contato. Se você não localizar, liga para a gente, a nossa produção localiza e encaminha para você, tá bom? Nós vamos ficando por aqui com os agradecimentos mais do que especiais à nossa convidada, a doutora Márcia Moama, médica gastroenterologista. Entrevista maravilhosa para você que nos assiste. Quero te orientar que o distanciamento social, a lavagem das mãos, o uso do álcool em gel, o uso da máscara ainda são os melhores meios de combate ao Covid-19. Portanto, nossa orientação para você é de que você não tenha medo, mas que você tenha, acima de tudo, muito cuidado. Continue nos assistindo nas nossas plataformas digitais, no Facebook, no Instagram, no aplicativo do programa, no site tvverdevale.tv e também no site tvcafécomleite.com.br, onde você assiste esta e todas as edições do programa Café com Leite. Lembrando, o programa Café com Leite vai lançar em breve, você não perde por esperar, uma grande temporada, personalidades que inspiram. Você verá em breve aqui no programa Café com Leite. Beijo a todos, obrigado pela sua companhia, fiquem com Deus. Amanhã estarei de volta com mais uma edição para você. Tchau, tchau, até lá.